com 25 minutos no Jornal Nacional. Nada mais, nada menos que 25 minutos no Jornal Nacional. Temer já pode preparar a sua carta de renúncia, é o que diz aqui no site Brasil 247, publicado no dia 10 de dezembro de 2016. E diz o seguinte: numa reportagem correta do repórter Júlio Mosqueira, no Jornal Nacional, Michel Temer foi apresentado ao público como o chefe do esquema do PMDB na Câmara dos Deputados. Veja bem, lembra daquela história do comandante máximo da corrupção do Ministério Público que apontava o Lula? Eu me pergunto onde é que o Delanhol estava que não percebeu isso aqui. Que o primeiro delator, aliás, o segundo delator da Odebrecht já escancarou um negócio que mostra que o Ministério Público Federal estava todo errado, indo na pista toda errada. Onde é que ele estava investigando que não percebeu isso aqui que está escancarado na cara dele? Pois bem, Michel Temer foi apresentado ao público como o chefe do esquema do PMDB na Câmara dos Deputados. Uma espécie de negociante de interesses privados no parlamento e no executivo. Ao todo, o telejornal dedicou 25 minutos aos capítulos da delação de Cláudio Melo Filho, dedicados ao PMDB, onde Temer e os seus principais assessores, como por exemplo Eliseu Padilha e Moreira Franco, além de, claro, Gedel Vieira Lima, já demitido, aparecem como operadores de interesse de empreiteiras. O Jornal Nacional destacou o trecho em que Melo Filho fala da via de mão dupla entre a empreiteira e Temer. Ele dava dinheiro e oferecia favores, rejeitado pela população, e agora, sem apoio da Globo, Temer já pode começar a redigir sua carta de renúncia. Olha, o principal para segurar o Temer no poder é justamente isso aqui, o apoio da Rede Globo. Por que isso? Porque a Rede Globo, ela praticamente comanda os zumbis do Brasil. Aquele povo que acha que está fazendo alguma coisa pelo Brasil, se veste da camisa verde e amarela e vai para as ruas cantando o hino nacional e acha que está fazendo alguma coisa pelo Brasil, se informando através da Rede Globo. E daí eu tenho que explicar, né, por que eu estou falando dessa forma. Veja bem, o golpe de 64 também foi apoiado pela Rede Globo. Né? E esse golpe, inclusive a própria existência do golpe, é também assumido pela Rede Globo. A Rede Globo disse: não teve golpe não. Ela fala. Aqui nesse vídeo, vou deixar o link para vocês, a Rede Globo assume tanto que houve um golpe militar, como que houve também o apoio da Rede Globo, principalmente do jornal O Globo, ao golpe militar de 64. E por isso eles pedem desculpa. O que significa isso na prática? Significa que a Globo apoiou o golpe de 64 e comandou todo o processo. Aquela marchinha de Jesus, aquela marcha não sei pas quanta, não sei o que lá, tudo isso também contou muito, mas extremamente muito, com o apoio da Rede Globo, que repetiu a dose agora em 2016. A diferença? Internet. Agora a gente está acompanhando e vamos responsabilizar as pessoas e as empresas, a grande mídia, diretamente em cima do ponto, através da internet. Pode contar que o canal Notícias Comentadas, com certeza, vai ser o primeiro a estar mostrando isso, a tentar ligar aí o senso crítico das pessoas e mostrar o que de fato aconteceu em 2016 com o golpe militar. Desculpem, um golpe parlamentar. Então a gente vai dar uma analisada nessa notícia aqui, vamos ver se realmente, primeiro vamos saber se realmente a Globo está fazendo isso, se ela realmente dedicou esse tempo todo, e segundo, nós já mostramos que ela apoiou o golpe, assumiu isso, e vamos dar uma passeada nos sites da Globo, para a gente não acusar ninguém, nenhuma empresa, nem a Rede Globo, tadinha da Rede Globo, sem provas do crime. Então a gente vai deixar agora registrado aqui no canal Notícias Comentadas. Portanto, seja bem-vindo, meu caro, ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar notícia dentro do contexto. Vamos falar, portanto, do interesse da Rede Globo em mudar de estratégia e agora pregar a queda de Michel Temer, que é o que tudo parece acontecer. Vamos mostrar, então, o que está por trás disso, que é aquilo que a gente chama de golpe no golpe. Primeiro houve o golpe para tirar o PT do governo, depois vai haver o golpe em quem tirou o PT do governo, para se estabilizar, então, colocar no comando quem a grande mídia, liderado aí pela Rede Globo, a quem interessa a eles estar no poder. E é o que tudo está se mostrando aqui. Vamos lá, primeiro ao Jornal Nacional, vamos ver se isso é verdade. Olha, hoje é 11 de dezembro de 2016. Essa coisa com Michel Temer aconteceu
no dia 9 de dezembro. São 2 dias já. E há 2 dias, a capa do Jornal Nacional aqui na internet fala basicamente sobre Michel Temer e Odebrecht. Aí você tem aqui na notícia principal: Michel Temer citado na delação de Cláudio Melo Filho. Detalhes da delação de Odebrecht. Aqui a segunda notícia: delação tem capítulo dedicado ao PMDB no Senado. Terceira notícia: núcleo do PMDB na Câmara. É o PMDB que está na Berlinda, e agora é hora de tacar pedra no PMDB, confirmando aquilo que nós falamos, o golpe no golpe. Já que o golpe foi dado muito com apoio do PMDB, deu o golpe no PT, traiu o governo do PT, e aí nesse ponto tem um negócio muito interessante. Você diz assim: mas quem fez isso foi os petralhas. Os petralhas que apoiaram, e culpa do PT que o Michel Temer está no governo. Aí você tem que pensar o seguinte: não se vota no candidato Lula, não se vota no candidato Dilma Rousseff, nem no candidato que seja. Não se vota em candidato porque não existem heróis, salvadores da pátria, como até, por exemplo, a Globo também pregou isso um dia. Não existe. O que se vota é no programa de governo, numa proposta política. É nisso que se vota. É por isso que a proposta política do Aécio Neves perdeu. E é por isso que a proposta política do PT, no caso representado pela Dilma, ganhou. Então, o que ganhou foi uma proposta política. Quando a gente diz que traiu a Dilma, traiu o PT, a gente quer dizer o seguinte: a proposta política que foi aprovada pelo povo brasileiro foi aquela que dizia que ia fortalecer a questão social no Brasil, que ia fazer inclusão social, que ia colocar os catadores dentro do processo, que ia cuidar de um sistema de saúde, tentar melhorar o sistema de saúde. Então, essa foi a proposta. Conseguiu fazer isso? É um outro tema. Quanto conseguiu disso? 10%, 20%? Isso é um outro tema. O que a gente está falando aqui é da proposta que foi aprovada e ganhou a presidência da República. Quando o PMDB assumiu o governo, através daquele golpe. Por que golpe? Porque nada foi provado contra Dilma. Na nova lista da Odebrecht, o nome da Dilma não aparece com nenhum apelido. Pense nisso. O Brasil deve desculpas a Dilma, porque ela aguentou toda essa parafernália de gente que está sendo agora acusado de corrupção. Ela tinha que conviver com esse lixo todo santo dia, durante anos. Então a Dilma sai dessa história como uma heroína, na verdade, que teve que lidar com todo tipo de qualidade de lixo que tem na política brasileira. Esses coronéis racistas, preconceituosos que estão historicamente dominando a política brasileira. A Dilma sai como heroína desse processo. Então, voltando ao tema, por que o PMDB traiu? Por que ele deu um golpe? Porque o programa de governo que ele colocou no Brasil é o programa do PSDB, o programa derrotado. Não é o programa do Aécio Neves, nem do José Serra, nem de quem quer que seja. É o programa de governo do PSDB. Foi isso que ele colocou. Ao fazer isso, ele traiu sim. Traiu todas as pessoas que votaram na chapa PT-PMDB. E isso tem que ficar claro. Isso daqui, sabe... Você não pode, por exemplo, você tem uma parceria para comandar uma empresa e depois você assume a empresa dizendo que vai fazer isso, aquilo, outro. Aí você tem o seu vice. De repente, lá pelas tantas, você começa a implementar as coisas, deu um erro lá, o seu vice derruba você de alguma forma e implementa um sistema totalmente diferente que normalmente teria que passar por novas eleições para ter aprovação do povo. Por que a gente diz que é golpe? Por que você acha? Justamente agora, nesse tempo, você vê que a aprovação do Temer é somente de 10%. Somente 10%. Notícia de 11 de dezembro de 2016. Somente 10%. Sabe o que significa isso? Que o povo não aprova o que o Temer está fazendo. Portanto, é traição sim o que o PMDB fez. Ele deu o golpe. Agora, chegamos à parte do golpe no golpe, e é aquilo que a gente está falando nesse vídeo aqui. Porque a gente já suspeitava que o PSDB estava apoiando, jogando purpurina, colocou o Temer na berlinda, jogou purpurina, ele se sentiu a chacrete, ele se sentiu a maioral ali, que estava chamando a atenção de todo mundo. Aí todo mundo aplaudindo, vai Temer, e ele foi.
Só que está chegando o final do ano e é preciso dar prosseguimento no golpe. E o golpe incluía um outro golpe dentro do golpe, que está sendo falado nesse vídeo aqui. Temer pode não completar o mandato. Por quê? Porque o que está sendo previsto para o Brasil é uma eleição indireta. Por quem? Por esse camarada aqui, ó. Justamente quem perdeu a eleição. O Mineirinho, também conhecido como Mineirinho, dentro da Odebrecht, que levou aí 15 milhões de reais numa tacada só. Aécio Neves. O Aécio sabe que nem ele e nem o programa de governo dele ganha a eleição no Brasil. Tanto que o PSDB já vem sofrendo derrotas consecutivas aí nas últimas 4 eleições para presidente do Brasil, perdeu todas e sabe que não vai conseguir pelo voto. Por que não vai? Porque o que eles querem fazer é isso aí, ó. O Temer pegou o programa de governo deles e está quebrando o país inteiro, quebrando os estatais, entregando tudo, entregando o petróleo, entregando tudo que ele vê pela frente. É o esmeril, é o governo esmeril, sai gastando tudo. E ele sabe que isso não passaria. O que ele fez então? Agiu inconformado, de forma covarde, colocou todo um país em risco, quebrou a economia do país, sim, foi ele sim, porque quando o governo da Dilma começa a dar errado é justamente no ano de 2015, justamente pelo Aécio Neves não se conformar com a perda dele, né, e com a derrota dele e começar a iniciar o golpe. Isso está no vídeo anterior, mas também está aqui no site do Senado Federal Brasileiro. Aécio Neves promete oposição incansável e intransigente. Não deixem de ler essa matéria para entender então o que está acontecendo. Bom, e agora o que vem? É preciso, chegando o final do ano, né, como está mostrando aqui nesse vídeo, é preciso então tirar o Temer na marra, caso ele não queira sair por bem, até porque vai ter que ter um caminho burocrático para isso, é preciso tirar ele na marra. E daí entra novamente o papel da Globo nisso, da grande mídia representada aqui pela Globo. Fazendo o quê? Fazendo uma campanha maciça para derrubar o Temer. E a gente vai analisar isso, vamos ver se é verdade. Primeiro aqui no Jornal Nacional você vê as principais notícias falando sobre a queda do Temer, praticamente denunciando o Temer. São vários minutos dedicados. Depois tem vários outros políticos aqui do PMDB também sendo acusados. Aqui o Renan Calheiros, PMDB, delação Cláudio Melo, delator detalhe Odebrecht. Você só vê aqui praticamente, ó, Cláudio Melo em todo canto. O povo mais simples, digamos assim, que só tem essa informação de Jornal Nacional, agora só vê o Temer. Faz um teste. Pergunta para o seu vizinho, para o seu amigo, qual é o tema mais importante hoje do Brasil? E ele vai falar para você, Odebrecht Temer. Por quê? Chama-se manipulação midiática. Ele chega em casa, liga Globo. Aí ele só vai falar disso. Liga outro canal também, que também faz parte da grande mídia, do golpe. Então ele vai falar sobre isso. Vamos dar uma olhada então aqui no portal da Globo, hoje que é 11 de dezembro de 2016. Vamos ver o seguinte. Aqui tem 3 notícias, né? Ontem estava mais dominado. E logo após isso tem de novo aqui nas principais notícias, governo Temer tem aprovação de 10% e reprovação de 51% de Datafolha. Já está metendo bala no Temer. Odebrecht, 51 políticos de 11 partidos. Renan, PMDB. Odebrecht é a delação que está acabando com o PMDB. Aqui Eduardo Paes, Pezão, Lindbergh e Garotinho. Depois volta para o PMDB e assim por diante. Então existe uma guerra declarada da Rede Globo agora, um negócio intensivo para derrubar Michel Temer. O jornal O Globo, vamos ver aqui no jornal O Globo, também do dia, vamos ver se aparece a data em algum canto, acho que não, infelizmente, mas como eu falei para vocês, hoje dia 11 de dezembro. Temer convoca reunião de emergência sobre Odebrecht. E aqui, ó, várias notícias relacionadas. Relator da Odebrecht, Jucá é resolvedor da República. Ex-executivo relacionava com um grupo de 54 políticos. Tudo dedicado a falar do Temer. O Noblar está falando agora de felicidade roubada. Olha só, como se a gente nunca soubesse o que está por trás disso. E, acima de tudo, como se a Globo nunca soubesse. Aqui, todos os colunistas, vamos ver o que eles falam. Anselmo, Casal Paulista, beleza. Blog do Moreno. Temer convoca a reunião. Lauro Jardim, estudo mostra que cai o consumo de refrigerante. Roberto Carlos Bueno, a força da reforma da Previdência, novamente o governo, mundo paralelo e taralá. Então você vê aqui uma série de notícias praticamente malhando o PMDB. O que é que você não vê na Globo?
O que você sentiu falta aqui? Sabe de quem que você sentiu falta? Do Mineirinho. Não aparece ele aqui, ó, na primeira página. Ele também foi acusado da Odebrecht. Cadê aqui? Não tem. Aécio Neves não aparece aqui, ó. Acabou a página, não tem Aécio Neves. O Mineirinho não aparece aqui, não aparece no G1, não aparece no jornal O Globo. Você percebe o que está acontecendo? Novamente, a mesma coisa que a Globo fez em 1964, apoiando a ditadura, ela está apoiando de novo o golpe. Primeiro apoiou o golpe e agora está apoiando o golpe no golpe. Então, se você quer a primeira coisa para o Brasil melhorar, sinceramente, desligar a Rede Globo e desligar toda a mídia golpista que você vê pela frente. É preciso levantar informações de forma mais independente. Porque essa forma aqui padrão que a gente tem no Brasil, ela só vai levar às mesmas soluções que o Brasil sempre teve. Se você quer ter alguma coisa diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente. E para ter um país diferente, você precisa votar diferente. Para votar diferente, você tem que buscar informações em locais diferentes do que você sempre fez, do que seus pais fizeram, seus avós fizeram, que foi tudo olhando essa grande mídia, que tem interesse próprio e deixa isso cada vez mais claro aqui. Brasil, de fato, diz o seguinte: Rede Globo e o apoio à ditadura. O apoio ao golpe militar não foi um ato isolado, ela apoiou incondicionalmente os 20 anos de ditadura em nosso país. Essa aqui é uma reportagem que eu aconselho você ler no dia 11 de setembro de 2013, que foi publicada. Aí nós temos então o Aécio Neves, que iniciou o golpe, né? E com isso a gente vai finalizando fazendo o seguinte alerta, pessoal. É preciso entender que houve um golpe parlamentar no Brasil, as instituições, devido a isso, estão em crise, o Supremo Tribunal Federal está sem moral, porque é o que tudo indica. Também, querendo ou não, o Supremo ajudou o golpe. Aí eu repito, querendo ou não. Por quê? Vamos entender a movimentação do tabuleiro. Por que não tiraram o presidente do Senado agora, que ele é acusado de... não é que ninguém falou nada pro Supremo, não. É que o Supremo condenou ele, transformou ele em réu. Automaticamente deveria tirar da presidência do Senado. Deram um jeitinho e deixaram ele lá. Por que fizeram isso, pessoal? Para dar tempo aprovar a PEC 55, que segundo a ONU vai ferrar com o povo. Por que não tiraram o Eduardo Cunha quando receberam as cartas da Suíça dizendo que ele tinha uma conta lá na Suíça e que ele tinha mentido na Câmara dos Deputados? Porque, também apoiado daquele tempo, também apoiado pela grande mídia, ele precisava fazer o serviço sujo, que era fazer o processo de impeachment da Dilma. Tudo isso aconteceu, minha gente, e, pasmem, debaixo do nariz do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos hoje é uma crise institucional, porque esse mesmo Supremo que compactuou, querendo ou não, repito, querendo ou não, colaborou na sua demora, digamos assim, uma certa demora estratégica, sei lá, nas suas decisões. Naquele momento não precisava tirar, e agora precisa tirar, o que mudou? É porque já fez o serviço. Então esse Supremo está também compactuando. Tudo caminha certinho, como dizia o Romero Jucá, com o pacto para derrubar a Lava Jato. Só que o pacto para derrubar a Lava Jato ele era mais amplo, ele queria derrubar o país inteiro. E estão conseguindo. Por que vocês acham, então, que o Temer está tão acelerado na aprovação das propostas dele? Por que o PSDB coloca tanta pressão no PMDB, inclusive fazendo chantagens? Que tem lá no canal Notícias Comentadas, você pode ver lá, Fernando Henrique e Aécio Neves ameaçando também o Michel Temer. Por que isso? Porque fazia parte do processo, pessoal. Vou mostrar aqui o link dos vídeos, né, que a ONU condena o PEC 55 e também o governo Temer, e também o das ameaças, tanto do Fernando Henrique, que o Fernando Henrique disse que o Temer pode não chegar ao mandato, a chegar a 2018. Se ele já tinha falado antes, isso aqui já faz parte do plano. Então você veja esse vídeo aqui também. E o outro é o Aécio Neves. Sem o PSDB não haverá o governo Temer. Por que eles fizeram essa pressão toda no Temer para aprovar tudo que é medida?
porque eles queriam que o Temer fizesse o trabalho sujo. E o Temer, tão inocente, inocentezinho, não percebeu que eles só são parte do golpe no golpe. A partir do final de 2016, aí entraria então a grande mídia, pense comigo, não seria um negócio perfeito? Entraria a grande mídia e apoiaria o fim do governo Temer. O que está acontecendo? Levantamento de dados sobre a aprovação do governo Temer e a grande mídia bombardeando, inicializando aí pela Globo. E ninguém falando do PSDB, apesar de ter sido delatado também pelo Odebrecht. Na Alemanha, o Sérgio Moro diz que a Lava Jato não investiga o Aécio Neves. No Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, também as investigações sobre o Aécio Neves estão paradas. Então, o que você acha que está acontecendo? Pense. Ligue um pouco o seu cérebro e desligue a Globo, que você vai chegar, então, à solução desse problema, dessa charada aí. O que está acontecendo no Brasil? A gente vai analisar, vamos acompanhar passo a passo o que está acontecendo, né, para mostrar. Provavelmente em janeiro, no máximo fevereiro, deve cair então o governo Temer, né, e a gente espera, pelo movimento dos tabuleiros, que muito provavelmente alguém do PSDB vai assumir o governo. E aí o cara vai ter 1 ano para governar. Sabe o que pode acontecer? Eles vão querer dar um jeitinho para cancelar as eleições de 2018. Porque eles vão dizer, não, em 1 ano não dá para fazer nada, não sei o que, então vamos cancelar. Sabe aquele negócio de ditadura comunista, não sei o que o pessoal morria de medo? É o que está se aproximando agora, uma ditadura de direita. Está se aproximando do Brasil. Se o caos se estabelecer, e tem muita gente que prega o caos completo, né, que acha que tem que queimar todo mundo, né, que tem que tacar porrada em todo mundo, não sei o quê. Por quê? Porque quando entrar num caos absoluto, essa situação de caos absoluto favorece a quem, pessoal? Pense. A ditadura militar. Então, para os militares, para quem pensa, não para os militares, que o general do Exército já disse que não apoia isso. Mas para quem apoia a ditadura militar, para quem interessa isso, e aí pense num outro grupo de políticos. É interessante que o Brasil entre no caos absoluto. Sabe por quê? O que eles vão alegar? Eles vão dizer que a democracia está ameaçada. Na verdade, eles transformaram a democracia do Brasil numa zorra, num puteiro. Por que isso? Para levar a esse caminho. E são os grupos de aproveitadores, vão se aproveitar dessa crise. Aí qual é o argumento deles? Não, nós vamos aproveitar para poder purificar e depois a gente volta de novo à democracia com eleições diretas e vamos começar de novo. Só que, pessoal, democracia se faz assim, cometendo erros e se consertando em cima, dentro do processo da democracia. Por que você vai sair da democracia para depois querer voltar à democracia e começar tudo de novo com os mesmos personagens? Pense. Você acha que isso é a solução? Não, a solução é agora que nós estamos em cima da ferida, a gente tem que ir para cima e resolver na democracia. Porque depois que for para a ditadura, com essa desculpa de que vai ajeitar a democracia e depois devolver, o risco é muito grande, a gente já tem experiência no Brasil de que isso não dá certo. Além do mais, não faz sentido nenhum você tá numa estrada, não tá dirigindo bem, sair da estrada e ir pro abismo para depois tentar voltar para a estrada. Isso é loucura. Isso não funciona, definitivamente não funciona. Então temos um perigo grande no Brasil de aproveitadores. É nesse momento que esses aproveitadores gostam de tomar o poder e dar o golpe. Aí seria o terceiro golpe na população brasileira. O segundo golpe é do PSDB no PMDB, o primeiro foi do PMDB no PT, o terceiro seria então de uma possível implementação, né, de uma ditadura militar no Brasil. Pensem nisso, deixe seu comentário, o momento é muito crítico no Brasil, mas é muito importante analisar o movimento dos tabuleiros. Agora nesse vídeo falamos aí da Globo e da interligação com todos os personagens que apoiaram o golpe parlamentar de 2016. É hora de ligar o cérebro e desligar a grande mídia. Deixe seu comentário, um grande abraço, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima notícia, melhor dizendo. Até lá!